Boa noite, meus queridos irmãos. Estamos aqui para mais um culto, para mais um tempo especial que Deus tem nos dado, esse tempo de se aproximar dEle por meio da oração, por meio da palavra, por meio dos cânticos. Eu estou aqui e você está na sua casa aí agora assistindo, mas nós sabemos que em Cristo Jesus e por meio do seu Espírito Santo, todos fazemos parte do corpo de Cristo. Nós estamos hoje em uma outra igreja, a Igreja Presbiteriana Eco-Missões Urbana, do querido e amado amigo Reverendo Henrique Camargo, que nos gentilmente cedeu esse espaço para que nós pudéssemos hoje estar fazendo este culto a Deus e também transmitindo a você que está na sua casa. Eu quero convidar você para este momento em que nós lemos a Palavra de Deus, esse momento em que nós nos aproximamos para ouvir como o escritor, como o salmista se aproxima de Deus e como ele nos desafia a amar mais o Senhor. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo 101. Salmo 101. Vamos ler neste momento juntos. Cantarei a bondade e a justiça. A ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo? Portas adentro, em minha casa, terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disto se me pegará. Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Ao que as ocultas calunie o próximo, a esse destruirei. E o que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, e o que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. Manhã após manhã, destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade. Esse salmo, amados, é um salmo de dedicação, onde o escritor está dizendo do seu esforço, da sua luta por viver com pessoas e fazer aquilo que é correto. Não permitir que na caminhada a gente se desvie, que na caminhada a gente comece a tomar caminhos que não são os caminhos que Deus espera de mim e de você. Nós somos desafiados pelo Senhor, a meio a tudo que temos vivenciado, a mantermos os nossos pés firmes naquilo que Deus espera de nós. Não desviar nem para a direita e nem para a esquerda, não sendo aquele que reclama, que murmura, ou aquele que questiona e indaga ao Senhor Jesus, mas mantermos firme, sabendo que Deus está conosco. Quero convidar você neste momento a orar comigo, reconhecendo os seus pecados, confessando-os diante de Deus, para que nós possamos oferecer ao Senhor Jesus um culto que lhe agrada. Na sua casa, com a sua família, vamos estar orando neste momento. Amado e bondoso Deus, muito obrigado pela oportunidade que temos de cultuar ao Senhor nesta noite. De aqui estarmos juntos pelo Teu corpo, esse corpo de Cristo. Nós nesse momento reconhecemos os nossos pecados e confessamos diante do Senhor. Reconhecemos que não somos nada e que precisamos do Seu perdão. Reconhecemos que sem o Senhor nós nada podemos fazer. Por isso pedimos a Deus e Pai, nos perdoa e se conosco nessa noite. Que este culto que iremos lhe oferecer seja um culto para a Tua honra e para a Tua glória. Nos abençoe, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Suba perante ti.
Graça e a paz a todos os irmãos e irmãs da querida Igreja Presbiteriana de Cruzeiro. Nós temos uma alegria imensa em mais uma vez poder nos dirigir aos irmãos e às irmãs. E nesse momento, eu quero te convidar a ter um tempo de oração, de clamor, de intercessão, para que o Senhor continue exercendo a sua soberania sobre a história e continue agindo, e para que os filhos e filhas do nosso Deus possam perceber a ação maravilhosa do nosso Deus. Ore comigo nesse instante. Deus Todo-Poderoso, é no nome do Teu Filho Jesus que eu uno a minha fé à dos irmãos de Cruzeiro, da Igreja Presbiteriana de Cruzeiro, e eu peço que nesse instante o Senhor estenda as suas mãos sobre essa igreja, sobre as famílias dessa igreja, sobre aqueles e aquelas que estão passando qualquer tipo de necessidade, talvez pessoas que perderam seus empregos, pessoas que estão de alguma forma tendo privações de questões básicas. O Senhor conhece o coração de cada um e de cada uma. Abençoe também os relacionamentos familiares nesse tempo em que a proximidade aumentou. É possível que hajam muitos choques, muitos confrontos por conta da convivência tão próxima. E eu te peço que o Senhor intervenha, que o Senhor dê aos teus filhos e filhas sabedoria, discernimento, maturidade, que o Senhor estenda as suas mãos também sobre aqueles e aquelas que estão enfermos. Ah, Deus, quantas pessoas se enfermaram, quantas pessoas foram contagiadas pelo Covid-19, mas também outras enfermidades. Te peço que o Senhor possa, de acordo com a sua soberana vontade, restaurar esses enfermos. Que o Senhor possa tocar naquele e naquela que está com a sua integridade física comprometida. Deus, o Senhor é um Deus fiel, o Senhor é um Deus santo, e o Senhor é um Deus que tem todo o poder. Por isso é a Ti que recorremos, reconhecendo a nossa pequenez, e de maneira muito específica eu coloco diante de Ti missionários, missionárias, pastores, aqueles que estão na linha de frente da Tua obra e que nesse momento estão sendo tão solicitados, ou aqueles e aquelas que estão passando por dificuldade, sendo eles líderes na casa do Senhor. Ah, Pai, vem suprindo, vem fortalecendo, vem dando a direção, vem mostrando o caminho, que em nome de Jesus o Senhor possa dar a esses sustento, que o Senhor possa dar a esses ânimo, que o Senhor possa dar a esses revitalização no coração em relação à fé, em relação ao amor que eles sentem por Ti, em relação ao desejo de ver a Sua obra alcançando todos e todas. Se conosco nesse sentido e abençoe. E abrace com o Teu amor e poder essa igreja preciosa que é a Igreja de Cruzeiro. Essa é a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Sobre os céus Tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tem,
Boa noite, meus queridos irmãos. Mais uma vez eu quero cumprimentá-los, vocês que estão nos vendo na sua casa neste momento. Nós vamos dar início à nossa pregação, essa reflexão mais profunda nas Escrituras, este momento que nós acalmamos o nosso coração para ouvir aquilo que Deus tem para cada um de nós. Semana passada nós terminamos a série de mensagens Pandemia, onde Deus está. E nós somos desafiados ao longo dessa série, 5 semanas, a olhar essa crise não simplesmente como uma crise que aconteceu por acaso, mas perceber o controle e o cuidado de Deus. Hoje eu quero conversar mais um pouquinho com vocês sobre este momento de crise, especificamente porque eu tenho visto nesses dias alguns cristãos que não têm compreendido bem o momento que tem passado. Eu recebi uma mensagem recentemente que dizia que um determinado pregador midiático aí, que está fazendo muito sucesso no YouTube, nas mídias sociais, dizia que Deus não previu o Covid-19, afirmando que Deus foi meio que pego de surpresa. E, infelizmente, apesar de nós olharmos uma declaração dessa e percebermos quão absurda é, a gente percebe também que muitos cristãos têm dificuldade de compreender o momento. E é por isso que hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre esse tema que vai aparecer para você. Ele continua sendo Deus. E por que nós precisamos conversar sobre isso? Porque ao longo da caminhada, nós acostumamos tanto com a religiosidade, com a prática de igreja dia após dia. Nessas semanas que nós estamos em isolamento social, a gente tem a opção de ver tantas lives, tantas atividades. E a gente corre o risco, amado, de, sem perceber, a gente se perder. A gente se perder em que sentido? A gente começa a se acostumar tanto com o sagrado, tanto com a fé, que a gente desconsidera Deus em alguns momentos da nossa vida. Parece irônico, mas de fato isso acontece na nossa vida. Nós acostumamos tanto com algo que nós não damos o valor devido, não compreendemos a história a partir daquilo que nós cremos. E hoje eu gostaria de conversar com você sobre isso. A pergunta que fica nessa ministração hoje é: nós realmente cremos que Deus continua sendo Deus? Que apesar do que nós estamos enfrentando, apesar das nuvens cinzas que estão à nossa frente, nós temos a compreensão que de fato Deus continua sendo Deus,
o mesmo Deus que criou os céus, a terra, o mesmo Deus que sustentou a nossa vida ao longo da história, o mesmo Deus que prometeu vir nos buscar no final de tudo isso? Nós cremos nisso, por isso eu quero conversar com você hoje no texto de 1 Crônicas, capítulo 29, nós vamos refletir dos versos 10 até o verso 20. 1 Crônicas, capítulo 29, dos versos 10 ao 20, eu convido você na sua casa a abrir sua Bíblia, nesse texto inspirado das Escrituras, para que nós possamos juntos hoje refletir sobre aquilo que Deus tem para cada um de nós. Antes de nós começarmos, amados, eu gostaria de lembrar a você que esse texto é uma oração do rei Davi. É uma oração que o rei Davi, já no final da sua vida, ele vai evocar a Deus. Em um momento muito especial, em um momento que seu coração estava ali alegre, ele ergue essa oração a Deus, que nos revela muitas coisas a respeito de quem Deus é. Por que é importante nós pensarmos na oração do rei Davi? Nós precisamos perceber em que contexto essa oração emerge, em que contexto que essa oração nasce no coração de Davi. Vamos rapidamente passar aqui um breve resumo do que é a história do rei Davi. Vamos rapidamente perceber a trajetória da vida de um rei. Primeiramente, eu quero lembrar aos irmãos que Davi inicia sua história como um simples pastor de ovelhas. Davi era aquele baixinho da família, né? E nós percebemos que baixinhos são mais invocados, nós vamos perceber isso ao longo da caminhada, de que não tinha um porte para a guerra, então os seus irmãos, enquanto estavam guerreando pelo reino, Davi estava simplesmente cuidando das ovelhas de seu pai. Mas é neste momento de cuidar das ovelhas de seu pai que Davi ele vai enfrentar um urso, um leão, e vai ali começar sua trajetória para se tornar o rei que nós conhecemos. Interessante que, continuando aqui, Davi surge no cenário nacional ao vencer um gigante filisteu. Nós sabemos da história do famoso gigante Golias, que tinha mais ou menos 3, 4 metros de altura aí. E Davi é instruído por seu pai a levar mantimentos para os seus irmãos no campo de batalha. E quando Davi chega naquele campo de batalha, ele escuta esse gigante filisteu afrontando o exército do rei Saul, desafiando todos, e ninguém tinha coragem de enfrentar. Então Davi, sendo um bom baixinho, invocadinho, ele dizia: quem é esse incircunciso para afrontar o Deus vivo? E todos zombavam do pequeno Davi, porque homens capacitados, homens prontos para a batalha, não tinham coragem de desafiar esse gigante, mas Davi ali, levado pelo ímpeto da coragem, ele desafia esse rei, esse gigante então, e nós sabemos que ele com a sua funda, o seu estilingue, como bem você quiser, ele vai derrubar esse gigante, então vencer essa batalha, e surge como o libertador nesse cenário nacional, nesse contexto. Depois Davi é colocado novamente por rei Saul para estar cuidando das coisas como um guerreiro ali. Mas Davi começa a ter popularidade, e assim, uma terceira coisa que nós vemos é que Davi é alvo de ciúmes de um rei insano e inseguro. Nós vemos que Saul era um rei perturbado, um rei que tinha insegurança quanto ao seu trono. Aliás, a maneira que ele sobe ao trono já é uma maneira dificultosa, que ele desagrada a Deus, em que é muito mais uma pressão popular. E tome cuidado com essa pressão popular que nós vivemos hoje, porque quando nós começamos a ceder à pressão popular e deixamos de confiar em Deus, a gente pode estar trilhando caminhos que não vão ser muito agradados para a nossa espiritualidade e nossa vida. Mas é interessante que Saul, esse rei insano e inseguro, então começa a tentar maneiras de matar Davi. Inclusive, ele lança por 2 vezes a sua lança contra Davi, tentando matá-lo. Ele vai usar sua própria filha para seduzir Davi e então tentar manipulá-lo. Ao longo da caminhada, ele vai sofrer muito com isso, mas também Davi vive como fugitivo no deserto, sendo perseguido pelo rei Saul. Davi se torna de um ícone nacional que venceu um gigante, ele vai se tornar então um fugitivo pelo deserto. E é interessante que nesse momento que Davi está no deserto, é o momento que Davi mais compõe salmos de gratidão e adoração a Deus. É no momento em que Davi está passando pelo esse momento de fuga no deserto, da dificuldade, que Davi mais se aproxima de Deus e depende mais de Deus. A história de Davi continua ainda quando o rei Saul sai do trono, vem a morrer, então ele é coroado como rei em Jerusalém e cresce o seu reinado. E nesse momento em que Davi é coroado rei, nós temos a impressão
que aquela dificuldade que ele viveu no deserto iria terminar, que Davi então teria paz, que Davi poderia servir a Deus nesse contexto agora, não de desertos, mas de palácios. Mas é nesse contexto que Davi acaba se perdendo. E é no contexto dos palácios que Davi se perde, comete adultério e executa um homicídio premeditado. A história nos conta que Davi, num dia em que deveria estar na guerra, estava curtindo a sua vida, tomando um suquinho no seu palácio, na sua sacada. Ele então na sacada olha uma bela jovem, chamada Betseba, que estava tomando banho. E ele então deseja e manda chamá-la, essa mulher. Porém, Betseba era esposa de um dos seus soldados chamado Urias. E Davi, então, tem relação com essa mulher e dela vem um filho. Ela vai ter um filho com o rei Davi. Davi, percebendo a loucura que havia cometido, ele tenta então manipular a situação. Ele não assume a sua responsabilidade, mas tenta manipular aquela situação. Então ele pede que Urias retorne da batalha, e quando Urias chega, ele faz uma proposta sedutora para Urias, dizendo: Urias, vá e aproveite a noite com a tua esposa, fique com ela, aproveite um descanso merecido. Aliás, Davi não tinha intenção de ajudar Urias, pelo contrário, ele queria uma maneira de manipular as coisas para que Urias pensasse que o filho que a esposa teria seria dele e não do rei Davi. Entretanto, Urias, um soldado fiel, permanece à porta do palácio e diz: como eu posso ter uma noite com a minha esposa, aproveitar a minha família, enquanto o exército está em guerra? E então, Davi tem um plano pior ainda. Ele premedita a morte do seu soldado. Ele escreve de próprio punho uma carta, pedindo que seu capitão colocasse Urias no fronte de batalha, para que Urias morresse no começo da batalha. Então Davi pega aquela carta e adivinha para quem ele vai entregar essa carta. Ele entrega para que o próprio Urias vá e morra. Urias volta para a batalha, levando consigo a sua sentença de morte. Depois disso, que Urias morre, Davi então traz Betseba para ele e acha que tudo havia ficado bem. Acha que tudo havia terminado bem, que ele conseguiu dar uma solução para aquela crise. Entretanto, nós vemos que a família de Davi entra em colapso. Davi, ele passa por várias dificuldades com seus filhos, se torna um pai ausente, um pai relapso, e aí a sua família vai se degradar. Nós vemos que o seu filho Amon se apaixona pela sua filha Tamar ao ponto de abusá-la sexualmente. E Absalão ele vai vingar o ocorrido com a sua irmã, matando seu irmão Amon. As coisas vão ficando pior para a família de Davi, até que então o seu filho Absalão usurpa o trono e ele volta então a reinar após a morte deste. Davi, ele vai se tornar um fugitivo, agora não de Saul, mas de seu próprio filho. Quando Absalão morre, Davi volta à estaca zero e percebe os seus erros, os seus equívocos. É neste momento em que Davi, arrependido dos seus erros, vai compor salmos como o Salmo 51, como o Salmo 32, que nós conhecemos como o Salmo de arrependimento. Essa é a história do rei Davi. Alguém que começa de baixo, ascende, cresce como rei, mas comete erros. Que nos momentos de dificuldade, nos momentos da crise, ele se aproximava mais de Deus, ele compunha salmos inspirados, mas em momentos que Davi estava no bem bom, na tranquilidade, na paz, no sossego, Davi se afasta de Deus e Davi se esquece quem Deus é. Então Davi, já no final da sua vida, percebendo a sua história, percebendo o que havia acontecido, nós vemos que Davi então, ele tenta mudar essa história. Davi se arrepende, Davi se volta para Deus e percebe que a sua história não é composta por sempre acertos, mas o que faz Davi ser um rei segundo o coração de Deus, como Atos vai nos ensinar, é que Davi percebeu o quão complicado ele era e o quanto ele precisava de um Deus que descomplicasse a sua vida, de um Deus que mudasse a sua história, que perdoasse seus pecados e restaurasse ele para que ele fosse aquilo que Deus esperava que ele fosse. Nesse caminho, ao final da sua história, Davi então deseja executar um grande sonho. Davi, ele tem o sonho então de construir uma casa para Deus, um lugar de oração,
um lugar onde Davi poderia honrar ao seu Deus adorando, naquele momento onde o povo poderia adorar a Deus no templo. Mas, porém, Davi tinha consciência, amados, que ele não poderia fazer. Alguns comentaristas vão dizer que Davi tinha consciência que as suas mãos estavam manchadas com sangue. Por isso, Davi não poderia fazer essa obra. Então, Davi, entendendo que ele não poderia fazer, mas desejando ver isso acontecendo, Davi, então, ele levanta recursos para que o templo possa ser construído, a casa de Deus pudesse ser construída. Então, Davi, ele toma a iniciativa de levantar esses recursos. E como ele faz isso? Primeiramente, Davi, ele pede uma verba do governo, do seu próprio governo ali, para começar essa construção. Ele, dos seus próprios recursos pessoais, ele vai lá e passa o cheque, ajudando a construção, e os seus líderes, os líderes do povo, ao ver o que Davi faz, tomam iniciativa também de levantar e de ajudar a construção do templo. Naquele dia, eles arrecadam mais ou menos assim algo em faixa de 10 milhões de reais, 12 milhões de reais aí, mais ou menos, que eles vão arrecadar. E imagine você, um rei que viveu o que viveu, chegando no final da sua vida, tem um planejamento, um sonho, e você chega a um valor tão alto, você poderia ser tentado a achar que a sua influência ainda estava em alta. É exatamente neste momento em que Davi faz a oração que nós vamos ler agora. É neste momento em que, no final da sua vida, Davi, tendo um sonho, levanta uma grande quantidade de dinheiro, de recursos para a construção do templo. É nesse contexto que Davi ora ao Senhor e nos mostra ensinos valiosos de como nós devemos olhar para esses momentos que nós estamos vivendo. Quero convidar você a acompanhar comigo a oração do rei Davi. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Porque somos estranhos diante de ti, e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. Senhor, nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações, e da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas voluntariamente. Senhor, Deus de nossos pais Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Inclina-lhe o coração para contigo. E a Salomão, meu filho, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual providenciei. Então, disse Davi a toda a congregação: Agora, louvai o Senhor, nosso Deus. Então, toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de seus pais. Todos inclinaram a cabeça, adoraram ao Senhor e se prostraram perante o rei. Eu quero conversar com vocês hoje sobre esse texto e eu quero apontar algumas lições, alguns ensinos que esse texto nos traz a respeito de perceber que Deus continua sendo Deus da nossa vida.
Primeira lição que esse texto nos traz, ele ensina sobre a grandeza de Deus. E ele vai explicar a grandeza de Deus a partir de alguns conceitos. Primeiro, da eternidade de Deus. Olha o que fala o verso 10, a parte B. Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Perceba que Davi começa esse salmo dizendo bendito, ou seja, aquilo que o Senhor faz é bom. Mas ele usa uma expressão aqui chamada Deus de Israel e ele fala nosso Pai. Quando Davi está falando sobre Deus ser nosso Pai, ele está falando do cuidado que Deus expressa sobre os seus filhos. Ele está expressando aqui esse Pai amoroso que está cuidando, mas esse Pai não cuida apenas num breve momento, porque a continuidade do texto diz de eternidade em eternidade, ou seja, desde o princípio até o final de todas as coisas que nós conhecemos. Deus é esse Pai, esse Paizinho que está cuidando das nossas vidas. E Davi tem consciência disso. Por exemplo, Davi compõe o Salmo 23, perto dos seus 80 e poucos anos, e a expressão que ele usa é: o Senhor é meu pastor. Deus é meu pastor, nada me faltará. Ele vai dizer ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei, porque Deus estava com ele. Davi compreende que a vida não deve ser vivida e compreendida a partir de um único momento que nós estamos. A vida deve ser vivida e compreendida a partir de um Deus eterno. E quando você olha para as páginas das Escrituras, você vê um Deus que cuida, um Deus que protege, um Deus que é eterno, que a sua eternidade está sobre todas as coisas. Esse Deus não perde o controle das coisas. Então Davi ele começa a mostrar que esse Deus é grande porque ele é um Deus eterno. E como um Deus eterno, ele é o nosso Pai que cuida de nossas vidas. Uma segunda coisa, esse Deus eterno tem poder. Olha o que fala o verso 11. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Deus não é um Deus fragilizado. Deus não é um Deus que é impotente. O texto fala que Ele é o próprio poder, Ele é a própria grandeza, Ele é a própria majestade. Entendeu isso? Deus não tem poder, Ele é o próprio poder. Deus não tem grandeza, Ele é a própria grandeza. O que Davi reconhece no final da sua vida, naquele momento em que ele teve um momento bem sucedido na sua intenção, no seu coração, ele percebe que tudo aquilo só é possível porque Deus é o Pai que cuida, eterno, é esse Deus que tem poder para executar os seus planos. Como, amados? Pode-se passar no nosso coração a ideia que este momento que nós estamos vivendo é um momento que não deveria estar acontecendo. Como eu e você cristão tem a audácia de dizer, não poderia ser assim. Esse vírus prejudicou tudo. Esse vírus acabou com tudo. Calma, eu sei que há muito da nossa humanidade, do nosso medo com o que nós não conhecemos, mas como cristãos, nós precisamos lembrar que nada foge ao controle, ao cuidado do nosso Deus poderoso, desse Deus que tem controle sobre todas as coisas. E a grande questão aqui, amados, nesse momento que nós temos vivido, não é questionar o porquê nós temos vivido, mas é ter pela fé a certeza que Deus nos colocou nessa situação. E se Deus nos colocou nessa situação, como nós podemos refletir a sua glória? Como nós podemos viver de acordo com os seus princípios e valores? Davi compreende que esse Deus está fazendo grandes coisas na sua vida. Por quê? Porque Ele é um Pai nosso de eternidade, porque Ele é o próprio poder. Ele é aquele que tem domínio sobre todos. Ele fala no final do texto, tu te exaltastes por chefe sobre todos. É Deus quem manda. É Deus quem manda na história. É Deus quem manda em todos os momentos da nossa vida. Por que nós iremos temer? Mas uma coisa que Davi aponta é que Deus é o sustentador.
Olha só o que fala o verso 12. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dá força. E aqui eu quero destacar a expressão riquezas e glória. Riquezas tem a ver com aquilo que nós conquistamos ao longo da vida. Os nossos bens materiais. E glória aqui significa a nossa influência para algumas coisas. O que Davi está declarando aqui, amados, é que os nossos bens e a nossa influência vêm de Deus. Tudo que nós conquistamos na vida só é possível porque Deus tem nos dado. Tudo o que nós vivenciamos só é possível porque Deus está concedendo para mim e para você. A influência que nós temos no trabalho, na igreja, na sociedade, só é possível porque Deus tem nos dado essa influência. Ele diz que Ele domina sobre todos, na tua mão a força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Se nós conquistamos alguma coisa nessa vida, amados, não é pela nossa performance. Você pode se considerar uma pessoa inteligente, capacitada, mas tudo que você tem, aonde você chegou até hoje, foi porque Deus te deu condição de fazer isso. O que Davi está nos convidando aqui é perceber que se eu e você tem algo, é porque Deus tem nos sustentado. A casa que eu tenho, o título acadêmico que eu tenho, o carro que eu tenho, a família que eu tenho, foi Deus que me deu condição de ter. Então, eu deveria neste momento não olhar para mim, mas olhar para o Deus que dá todas as coisas, para esse Deus que me dá aquilo que é necessário. O que Davi está nos chamando a ver é quão grande Deus é. Ele é grande na eternidade, sendo nosso Pai. Ele é o próprio poder, executar o que quer. Ele é aquele que dá influência, que dá recursos, que nos dá condição de viver a vida que nós temos. Interessante que o próximo verso vai confirmar tudo o que nós estamos falando. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. O final desse texto, ali o verso 13 especificamente, está erguendo louvor a Deus. Por quê? Ele olha para Deus e percebe que Deus é eterno, é poderoso, sustentador. A única coisa que nós podemos fazer diante disso é erguer nossa voz e dizer: Deus, muito obrigado porque o Senhor existe. Muito obrigado porque na tua misericórdia nós sobrevivemos. Porque na tua graça nós somos sustentados todos os dias. Amados, nós precisamos compreender e talvez amadurecer nisso, que Deus é Senhor do tempo, que Deus é Senhor de tudo. Então, o que significa isso? Que se as coisas derem certo em 2020, foi porque Deus sustentou. Mas se para a gente está dando errado, é porque Deus também permitiu e está construindo em nós algo que só a eternidade vai nos revelar. Eu quero convidar você a lembrar o que o escritor de Eclesiastes nos fala no seu capítulo 7, no verso 14. Preste bem atenção no texto. No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Perceba o que o escritor de Eclesiastes, o livro da sabedoria, está nos desafiando. Olha, quando as coisas derem certo, aproveita, se diverte. Mas quando as coisas derem errado, quando o Covid aparecer, quando o isolamento social chegar, quando a crise econômica que está chegando, quando crises irão passar, lembra que Deus fez tanto o dia bom como o dia da adversidade. Ou seja, se você está reclamando do Covid, como eu vi alguns cristãos reclamando, esbravejando, que está cansado, que não aguenta mais isso, você está afirmando que Deus não sabe o que faz. Aliás, Deus sabe tudo. E eu e você não sabemos os caminhos dele. Perceba que o final do texto fala para que o homem não descubra o que há de vir depois dele. Ou seja, Deus fez o dia bom como o dia mau. E nós não sabemos o que há de vir depois. Por isso, quando nós temos dúvidas, medos e insegurança,
Nós não devemos nos firmar em respostas, mas devemos nos firmar num Deus que é eterno, é o nosso Pai, tem poder e nos sustenta. Você tem que viver a vida hoje, não pelo que você vê, mas compreendendo tudo que Deus é. E quem Deus é um Deus grande. Essa primeira porção da oração de Davi tem o objetivo de engrandecer, de mostrar claramente quão Deus grande é e quão pequeno nós somos. E assim, uma segunda lição que nós vemos nesse texto é que ele ensina sobre a nossa fragilidade. Ele mostra quão pequeno nós somos. Olha o que fala o verso 14. Porque quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. Perceba que Davi, diante daquele sonho bem-sucedido de arrecadação, ele olha e fala assim, peraí, quem sou eu para me orgulhar do que eu fiz? Quem é o meu povo para achar que tem alguma vantagem porque doou, porque fez alguma coisa, porque foi fiel nos dízimos da oferta? Quem somos nós? Tudo que nós estamos fazendo aqui veio do Senhor e nós estamos devolvendo a Ti. Nós somos pequenos na história. Nós somos frágeis na história. Nós não temos condição de achar que com o nosso dinheiro, com aquilo que nós fazemos, nós podemos chegar para Deus e falar, olha Deus, olha o que eu estou fazendo. Deus, ó quão grande eu sou. Ó Deus, quão belo eu sou. Ó Deus, quão crente eu sou. Olha quão magnífico eu sou, quão fiel eu sou. Nós precisamos nos colocar no nosso lugar. Nós somos frágeis e aquilo que nós fazemos só é possível porque Deus derramou sobre nós a sua misericórdia e a sua graça. Ele vai mostrar no seu texto sobre a nossa mortalidade. Olha o que ele fala no verso 15. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra e não temos permanência. Interessante a expressão que ele usa, olha, nós somos estranhos. Nós somos, não somos pessoas assim com uma vida eterna. Nós somos peregrinos, a expressão peregrinos aqui significa aquele que está de passagem. Ele vai mostrar que a nossa vida é tão pequena perto da realidade. Aquilo que nós valorizamos tanto, essa vida, aquilo que nós conquistamos, é tão nada diante da eternidade. E o texto nos lembra que os nossos dias são como uma sombra. A ideia da sombra é que você vê, mas logo não existe mais. Nós valorizamos demais essa vida. E nos devotamos a ela, dedicamos a ela, nós achamos que ela é o final de tudo e percebemos que toda essa nossa vida é frágil, é pequena diante de Deus. E aí então nós nos tornamos loucos quando começamos a valorizar essa vida muito mais do que a vontade de Deus e o relacionamento com Deus que é eterno. Nós nos tornamos loucos quando achamos que podemos reter as coisas dessa vida. Nós nos tornamos loucos quando achamos que essa vida é o final de todas as coisas. Interessante que o texto continua dizendo que nós devemos depender de Deus. Olha só o que fala o verso 16. Senhor, nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Perceba que Davi chega, olha, tudo que fizemos aqui não provém de nós, provém do Senhor. Tudo que nós entregamos nessa noite não é nosso, é teu. Amados, quando nós percebemos quão grande Deus é, e quão pequenos nós somos, quão frágeis nós somos, nós vamos depender mais dele para tudo. Nós vamos saber que os recursos que chegam em nosso lar não provêm da gente, mas de Deus. E um pai de família cristão deveria chegar em casa e dizer todos os dias, Pai, obrigado pelo sustento que o Senhor nos trouxe. Ao invés de achar
que Ele, saindo, trabalhando, é quem provê o sustento para o seu lar. Ele deveria, antes de tudo, dizer: Deus, obrigado, porque mais um dia o Senhor proveu. Aliás, nós precisamos resgatar a importância daquele momento em que nós oramos pelo alimento em casa. Aí a gente diz: ó Deus, obrigado pelo alimento, amém, não falte amém. Mas a gente perdeu a consciência clara de que se há um alimento na mesa, foi porque o nosso Deus nos deu. Nós precisamos lembrar que Deus continua sendo Deus. E nós continuamos sendo homens. Então, amados, desculpa se nessa noite a mensagem não está massageando o seu ego. A mensagem hoje não tem intenção de fazer isso. A mensagem quer desafiar você a ressignificar a tua fé e a pensar em tudo que você tem feito, na maneira que você tem se comportado nessa crise. Deus continua sendo Deus. E Ele não perdeu o controle das coisas. Aliás, quem perde o controle, quem se desespera e quem não compreende somos eu e você. E hoje é uma boa oportunidade para a gente repensar a nossa fé, olhar para essa crise, olhar para a crise econômica que está vindo sobre o nosso país, sobre o mundo, e perceber que se nós temos que comer em casa hoje, é porque o nosso Deus nos dá. Se nós estamos faltando coisa em casa hoje, é porque Deus assim nos permitiu e nós devemos compreender o que Deus quer na nossa vida. Confiando que Deus há de suprir aquilo que é necessário para a nossa vida. Mas em alguns momentos, Deus joga a nossa vaquinha no precipício para que nós possamos repensar em quem temos depositado a nossa fé e a nossa confiança. Um terceiro ensino que o texto nos ensina é sobre a sinceridade dos nossos atos. Olha o que fala o verso 17. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te fez ofertas voluntariamente. E eu quero destacar aqui a expressão: tu provas os corações. Davi começa o verso 17 dizendo: bem sei. Ou seja, eu tenho conhecimento de causa. Eu sei que o Senhor prova corações. Interessante que se você voltar na sua trajetória, você vai lembrar de quando ele é responsável pela morte de Urias e pega Betseba para si, como esposa. Davi, ele vai então ficar no bem bom. Até que um dia, Deus envia a ele o profeta Natã. E quando Natã chega, ele vai contar uma historinha para Davi. E ele diz: Davi, havia um homem com muitas posses, alguém que tinha muita coisa, e havia uma pessoa que não tinha nada ali para comer, pouquinha coisa, tinha só um bichinho ali para matar, para poder comer para sua família, o seu sustento. De repente, aquele homem rico recebe uma visita e ele então manda ir lá e pegar a única coisa que aquele homem tinha, manda matar e faz um banquete. Davi, cheio de orgulho e cheio de prepotência, diz: se esse homem é digno de morte, ele tem que morrer. Natã fala: Davi, você é esse homem. Você fez isso com Urias. E naquele momento, Davi percebe a loucura que ele havia feito. Davi sabia, amados, que Deus, ele não olha o que nós vemos, ele sonda os nossos corações. E não somente sonda o coração, ele sabe tudo o que há no mais profundo e por isso ele prova o nosso coração. Ele sabe que muitas vezes nós começamos a vir à igreja, a servir a igreja, não porque amamos a Deus, mas porque queremos ser elogiados pelos outros, porque queremos ser reconhecidos pelas pessoas. Olha como que você prega bem, olha como você canta bem, como você toca bem, nossa, como você administra bem a igreja, nossa, como você é um crente fiel. E esses elogios começam a mudar o nosso coração. E a gente começa a deixar de fazer algo sincero para Deus, para fazer algo religioso, sem nenhum objetivo. E aí Deus faz o que faz. Deus faz da noite para o dia, a gente não tem mais culto. Deus faz da noite para o dia, a gente está agora ouvindo pregações via internet. A gente não tem mais público, a gente talvez não tenha mais elogios,
e aí o nosso coração se desfaz. Deus prova o nosso coração. Você não vai tocar Deus simplesmente porque você chega no domingo e leva a tua oferta, porque você trabalha para Deus, você prega, você lidera, você canta, você toca. Deus sabe a sinceridade do seu coração. E para mostrar o que nós estamos fazendo, Deus cria circunstâncias como a que nós estamos vivendo hoje. Circunstâncias que vão revelar o nosso coração, a nossa mente, em quem de fato nós devotamos a nossa adoração diária. Em quem de fato nós adoramos, em quem de fato nós fazemos. Deus sabe como provar o nosso coração e saber se nós estamos, sim, o servindo e adorando de forma sincera. Davi diz, eu com sinceridade, eu trouxe, o meu povo deu voluntariamente estas coisas, porque o povo estava sendo sincero naquilo que estava fazendo. E quando nós fazemos algo com sinceridade, com devoção a Deus, Deus honra tudo aquilo que nós colocamos nas nossas mãos. Não porque somos bons, mas porque Ele é grande e a sua obra está sendo exaltada pela face da terra. Deus prova os nossos corações, mas não somente prova, Deus agrada da sinceridade. O que nós temos feito hoje, temos feito de forma sincera. Esse momento, amados, que nós estamos vivendo, de isolamento, de crise, está trazendo à tona qual é o real motivo do porquê nós fazemos todas as coisas. Está nos desmascarando diante de Deus. Agora tudo isso, guarde, Deus permite, não porque Ele quer castigar você, não porque Ele vai te condenar, mas tudo isso é uma permissão de Deus, para que você se volte a Deus, para que você volte àquele primeiro amor que Deus nos deu, de amá-lo com sinceridade, e não porque nós estamos querendo alcançar coisas. É interessante isso, porque quando Deus confronta Davi, e Davi se arrepende, Davi recomeça a sua vida. O filho do adultério vai nascer. Davi vai orar incessantemente para que Deus salvasse seu filho. Seu filho vai morrer. E Davi compreende que apesar das circunstâncias, Deus continua sendo Deus na sua vida. E talvez ali, Davi compreende que o caminho de olhar para Deus sem sinceridade não é um caminho que Deus espera de nós. Quarto e último ensino. Ensina sobre o cuidado com a próxima geração. Olha o que Davi fala no verso 18. Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Inclina-lhe o coração para contigo. Davi tem uma preocupação, porque Davi aqui, amados, é importante que você saiba que Davi está no final da sua vida. Davi já errou demais na sua vida. Davi já percebeu que se ele tivesse tomado outros caminhos, ele experimentaria outros resultados. Mas entende que tudo que ele passou foi uma providência de Deus para moldar o seu coração. E agora Davi, quando está no final da sua vida, ele está preocupado para que as pessoas que vão continuar o seu legado tenham a fé no Deus de Israel. É interessante que Davi, ele diz, conserva, Deus, para sempre, no coração do teu povo, estas disposições e pensamentos. Inclina-lhes o coração para contigo. Que a mente e o coração deles possam estar devotados a Ti, a ser um cristão sincero, a ser um cristão que ama a Deus, independentemente da circunstância que tem enfrentado.
Um cristão que tem a maturidade de olhar para a circunstância e dizer, olha, eu não estou entendendo, eu tenho medo da crise, tenho medo do Covid, mas eu confio em Deus. Deus continua sendo Deus e Deus diz que não vai abandonar aquele que começou a boa obra em minha vida, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O que Davi está pedindo aqui, amados, quando fala conserva para sempre no coração do teu povo, é o que? Mantenha a chama acesa. Essa chama de amor. É interessante quando você vê o livro de Apocalipse, quando João escreve ali a igreja de Éfeso, ele fala, eu quero que você volte ao primeiro amor. O que significa aquilo? Significa que a primeira geração de pais trabalhou para o Senhor, se esforçou, dedicou-se, mas a sua próxima geração, os filhos e os netos, as duas próximas gerações, começaram a ir para a igreja, não porque amavam a Deus, mas simplesmente porque o pai e a mãe iam. Então começaram a viver aquela vida religiosa, eles perderam o amor, eles estavam na igreja, mas não amavam mais a Deus de todo o seu coração. Fico pensando aqui, amados, o que será da próxima geração? Interessante que depois Davi, ele vai orar pelo seu próprio filho, olha o que ele fala no verso 19. E a Salomão, meu filho, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos e os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual providenciei. Perceba que Davi, ele ora pela próxima geração, mas também por Salomão, seu filho. Davi tem uma preocupação para que o seu filho tenha um coração íntegro em guardar todos os mandamentos. Amados, preste bem atenção. Nós devemos fazer de forma muito honesta a seguinte pergunta: o que nós temos ensinado para os nossos filhos nesses dias de crise? Os nossos filhos têm visto em mim e em você pessoas que amam a Deus, pessoas que se devotam a Deus, pessoas que estão firmes e confiantes que esta crise é uma providência divina? Não adianta, amados, você querer cobrar os seus filhos para que eles vão à igreja quando crescer. Eles precisam ver em você hoje alguém que ama a Deus, para que eles possam continuar. Não adianta, amados, eu e você hoje, falar de Deus, obrigar os filhos a ir à igreja, levá-los à igreja, se eles não verem em nós pessoas que amam a Deus. Pais que na sua casa estão diante de Deus buscando a Deus. Que no meio das notícias ruins estão dizendo, olha, filho, confie em Deus, porque Deus está cuidando de nós. Nós temos uma missão diante de Deus, de imprimir nos corações dos nossos filhos um caráter segundo o coração de Deus. Nós precisamos trazer a responsabilidade com a próxima geração, para que quando eu e você morra, sim, nós vamos morrer um dia, a igreja de Cruzeiro possa continuar uma igreja saudável que ama a Deus. Que nós possamos nos preocupar nessa crise, o que temos ensinado para os nossos filhos. Davi, então, encerra a sua oração no verso 20, dizendo: Então disse Davi a toda a congregação: Agora louvai o Senhor, vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de nossos pais. Todos inclinaram a cabeça e adoraram o Senhor e se prostraram perante o rei. O texto termina dizendo que então toda a congregação louvou o Senhor. O que significa isso? Todos entenderam a oração de Davi. Todos entenderam o que Davi propôs naquela noite. Todos entenderam a dedicação que deveriam ter para com o Senhor. Que nós hoje possamos entender esse texto e perceber que Deus continua sendo Deus. A oração de Davi nos ensina sobre a grandeza de Deus, a nossa fragilidade, sobre a sinceridade dos nossos atos e sobre o cuidado com a próxima geração. Que nós possamos ter essa vida que glorifica a Deus em todos os momentos. Para que você possa refletir e praticar essa nova semana que vai se iniciar.
Nossa grande dificuldade consiste primariamente em não compreender a grandeza de Deus. Se de fato acreditássemos nisso, não temeríamos as adversidades. Nós precisamos resgatar dos nossos dias a compreensão de quão grande Deus é, de quão poderoso sustentador Deus é sobre as nossas vidas, para que nós possamos ter um coração totalmente voltado para Deus, para o nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo, vivemos como se fôssemos eternos e por isso só pensamos em Deus quando passamos por dificuldade. Entenda que a vida é breve e precisamos estar com Deus todos os momentos de nossa breve história. Esse é um tempo em que você pode se aproximar mais de Deus, buscar mais a Deus e confiar que Ele está cuidando da sua vida para todo o sempre. Terceiro, não adianta afirmar, creio em Deus, se nossos atos não demonstram essa afirmação. Deus conhece o íntimo de nossos corações. Não adianta a gente vestir uma capa de crente se Deus conhece o nosso coração. E Ele irá fazer o que for necessário para que nós possamos perceber o quão não sinceros estamos sendo em nossas ações e devoção a Deus. Quarto e último, acreditar que estamos acima de tudo pode preceder nossa ruína. Por isso, ore para que Deus nos sustente hoje e que nossos filhos possam ter a mesma disposição em servir ao Senhor. Amados, se preocupe com o que seu filho está vendo de você. Que os nossos filhos, que depois que nós morremos, e nós vamos morrer, eles possam continuar essa igreja que nós estamos, amando a Deus e servindo com esmero, dedicação e devoção diária. Nós temos a responsabilidade de hoje ensinar isso para os nossos filhos. Vamos orar neste momento, agradecer a Deus. Pai, nós te louvamos por este momento. Nós te agradecemos porque o Senhor se faz presente aqui, Pai. Nós te louvamos porque o Senhor é um Deus sustentador, um Deus maravilhoso, um Deus gracioso. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor possa estar derramando sobre cada um de nós a tua bênção, a tua proteção. Nós reconhecemos que nesses dias, muitas vezes, não temos compreendido a tua grandeza e o teu poder. Temos nos desesperados porque não percebemos que o Senhor continua sendo esse Deus sustentador e provedor de todas as coisas. Eu quero te pedir, ó Pai, que nesta noite o Senhor nos abençoe e que em nome de Jesus nós possamos viver para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Sê conosco, Pai, e permita, ó Pai, que nós possamos aprender dia após dia debaixo da tua graça e da tua misericórdia. Nos abençoe, é o que eu te peço em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Que tempo abençoado nós tivemos mais uma noite, com a pregação, com esse tempo de degustar da palavra de Deus, mas não somente aproveitá-la, mas simplesmente ser confrontado por ela, para que a gente possa mudar a nossa vida. Nós vemos dias em que nós temos que nos aproximar mais de Deus e perceber o quão importante é viver uma fé sadia, uma fé que honra ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero, neste momento, encerrar esse culto com alguns recados para você. Primeiro, eu quero lembrar de você dos cultos nos lares. Este convite que nós fazemos todos os domingos para que você, na sua casa, se reúna para cultuar a Deus. Nós não estamos tendo culto dos homens de oração, nem das mulheres, escola dominical presencial, nem culto, mas você na sua casa pode cultuar a Deus, em família, estudando a palavra de Deus e desfrutando de um tempo de comunhão e fortalecimento do seu lar.
Uma outra coisa que eu quero comunicar a vocês aqui é as nossas lives. Nós estamos fazendo lives todas as segundas, quartas e sextas, às 20 horas ou 8 horas da noite. É o momento que nós temos de devocional com Deus, para que você possa estar amadurecendo a sua fé e sendo alimentado com as Escrituras. Nós temos convidado pastores de fora, outras vezes eu mesmo falo, mas é um momento abençoador que você não pode perder. Eu sei que a correria que muitos estão vivendo na igreja, mas pelo menos priorize uma live por semana para que você possa se alimentar. Pensa bem, se você vê uma live por semana e fizer o seu culto no lar, você vai estar fazendo coisas que normalmente nós não faríamos se não tivesse Covid, se não tivesse essa crise hoje. Então, aproveita bem este tempo. E ainda, para colaborar com você, nós começamos a nossa EBD online. Este momento, todos os domingos, às 9 da manhã, em que nós temos um estudo bíblico que é gravado para que você possa aprender um pouco mais da palavra de Deus. Aproveite para estar participando, para estar comentando, e é muito importante que você deixe seu comentário nas nossa EBD, para que nós possamos cada dia mais produzir para você um material de qualidade, para que você possa crescer em Deus e na sua espiritualidade. Por último, eu quero convidar você que tem dizimado e ofertado a continuar fazendo isso. Eu quero agradecer aos irmãos que têm dizimado e ofertado, sido fiéis nesses dias. Nós temos visto, amados, a graça de Deus sobre a nossa igreja. E eu quero convidar você a estar depositando o seu dízimo e oferta na conta que vai estar aparecendo agora aqui embaixo desse vídeo, para que você possa estar nos abençoando e ajudando. E sempre, como eu digo, após o depósito, não deixe de enviar o comprovante para a nossa tesouraria, para que o nosso irmão Leuer possa fazer todos os nossos comprovantes, relatórios, para que ao final do ano nós possamos prestar contas de tudo que entrou e tudo que saiu na igreja. Amados, que Deus possa estar abençoando vocês grandemente. Mais uma vez eu quero aqui expressar a minha gratidão ao amigo, o pastor reverendo Henrique Camargo, esse amigo querido que nos emprestou a igreja para que nós pudéssemos estar gravando aqui com esse púlpito maravilhoso aqui, essa cruz tão linda que está aparecendo aqui atrás desse vídeo. Eu quero agradecer e desejar que Deus abençoe grandemente a Igreja Presbiteriana Ecomissões Urbanas, que Deus possa abençoar a liderança e que vocês possam crescer debaixo da bênção do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero agradecer a você que nos assiste, aos irmãos que estão nos ajudando na parte técnica, e hoje o Tiago me ajudando aqui. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus possa honrá-lo na sua caminhada, na sua trajetória. Que Deus abençoe as nossas famílias, que Deus abençoe o seu trabalho essa semana, que Deus abençoe a sua saúde essa semana. Que a semana que vai entrar aqui agora seja um tempo em que você possa estar desfrutando de uma relação mais profunda com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar, encerrando esse culto nesta noite. Vamos orar, amados? Amado e bondoso Pai, nós te louvamos por este culto maravilhoso que tivemos. Nós te agradecemos porque em meio a essa crise o Senhor nos dá tempo como estes, tempos de devoção, tempo de cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Eu quero agradecer à igreja que nos recebeu com tanto amor aqui, a Igreja Eco, Missões Urbanas, ao pastor Henrique que nos recebeu com muito carinho e amor aqui. Que o Senhor possa abençoar a eles e as suas famílias também, Pai. Nós pedimos também que o Senhor abençoe os nossos cristãos que estão em Cruzeiro. Pedimos ao Pai que a semana seja uma semana abençoada, abençoe as suas vidas. Pedimos ao Pai que nada venha faltar para eles, mas que acima de tudo, eles possam ter essa palavra cravada nos seus corações, sabendo que tudo que nós temos e somos provém do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo, Pai. Que a semana que se inicia seja uma semana de bênçãos, do depender e do se aproximar de Deus dia após dia. Nós pedimos isso em nome do Senhor Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso eterno e bondoso Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus o abençoe.